Hoje eu preparei algumas telas, a técnica vai me ajudar. Nós vamos falar hoje sobre medo. Repete comigo, medo. Dá uma olhadinha para quem está perto de você e fala assim: você tem medo do quê, irmão? Ah, pastor, eu tenho medo de nada. Pois é, você sabe que a gente tem essa mania muitas vezes de julgar, por exemplo, que assalto vai acontecer sempre de noite. Eu sempre brinco com isso, né? Porque a gente vê isso. As pessoas às vezes vão sair para colocar lixo na rua de noite, então ela abre o portão e ela sai e tudo que ela escuta é o grilo fazendo cri, cri. Ela não vê ninguém, ela não tem ninguém na rua. Parece que aquele dia a luz do poste na frente da casa dela apaga. Parece que é um negócio muito medonho. Então ela sai, ela olha para fora assim, ela campeia para lá, para cá, ela fala: meu Deus do céu. E aí ela pega e sai num pé, joga na lixeira e sai correndo com medo de ser assaltada. Mas durante o dia ela sai normal, não é? Ela sai tranquila, ela sai, conversa com as comadres, com a vizinha, dá tchau para todo mundo. Por quê? Porque a gente associa essa questão de dia e de noite. Há muitas áreas da nossa vida que nós somos afetados pelo medo. E muita gente para. Muita gente estaciona, muita gente não acessa, muita gente não desfruta, justamente por causa do medo. O medo, ele tem uma mania e uma forma de tentar inibir a nós. E tem muita gente que não acessou coisas, tem gente que está pronta para acessar coisas extraordinárias, mas o medo não permite que ela acesse. Isso interfere em diversas áreas da vida dela. Então, eu quero que você tome nota de alguns textos primeiro, antes de eu começar a falar sobre medo. O primeiro texto está lá em Salmo 27, que deveria ficar na cabeceira da nossa cama, deveria ficar no espelhinho, deveria ficar naquele closet maravilhoso que você tem na sua casa, de 24 portas, amém, irmão? Naquele banheiro maravilhoso, cheio de espelho, para tudo quanto é lado. Você colocar uns espelhinhos, colocar esse texto lá no seu carro, colocar lá na mesa que você trabalha, colocar onde você vai. Esse texto que o salmista cantou deveria estar gravado no meu coração e no seu. Ele disse assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? Diga: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Olha para o teu irmão e diga: vai temer quem, irmão? Isso, se o Senhor é a minha salvação, se o Senhor é a minha luz, se o Senhor é a minha base, se o Senhor é o meu socorro bem presente, seja na hora da angústia ou na hora da alegria, então eu preciso saber que nele eu estou guardado, nele eu estou firmado. Então eu vou temer por quê? Até a gente canta: temer por quê, não é? Se eu estou guardado no Senhor. Você pode dizer isso: temer por quê? Se eu estou guardado no Senhor. Mas por que tem gente que não consegue estar guardado no Senhor? Porque ainda não fez o Senhor a sua guarida, ainda não fez o Senhor o seu esconderijo, ainda não conseguiu tributar tudo para Ele. Normalmente, as pessoas que não conseguem fazer dele pai, é porque teve dificuldade no dia a dia com o pai, teve maculações nas suas emoções, na convivência com sua família, e com isso, e com isso, é esse negocinho aí, viu? Me desliguei. Onde é que eu estava mesmo? Esse barulhinho me fez... Meu botão desligou. Deixa eu tentar lembrar. Espírito Santo, ajuda eu. Aleluia. Então, eu lembrei. Então vamos lá. Aí, quando as pessoas não conseguem se relacionar com o pai, não conseguem chamar ele de pai, só chamam ele de Deus, e aí ela encosta o umbigo dela no balcão do altar, dizendo assim: Senhor, eu vou dar esse dinheiro aqui hoje, mas o Senhor tem que me dar. Então ela faz de Deus uma barganha, não faz de pai um relacionamento. Isso normalmente acontece quando as pessoas se distanciam muito dele, por causa das máculas que ela teve no dia a dia, uma ausência do pai, ausência da mãe, ou famílias que foram cheias de conflitos, pessoas que viveram muito isoladas umas às outras. Então ela não consegue ver em Deus o seu pai, e com isso não consegue estar segura nela. Ela pode estar segura com pessoas, ela pode estar segura dentro de um ambiente, mas ela não se sente segura no Senhor. Ela não consegue viver por fé, e falar de fé é muito complicado, porque é o campo invisível. Falar que tem fé é você crer naquilo que não está diante de você, mas você tem convicção de que Ele já realizou. Quando eu falo aqui para você, você pensa que eu estou brincando, mas todos os dias, quando eu chego aqui na igreja, eu passo com o meu carro ali na esquina e vou colocar ele na garagem, eu olho para aquele terreno e falo assim: obrigado, Senhor, porque o nosso caminhão já está estacionado ali. Eu não vejo ele não está fisicamente ali, mas
pela fé, eu estou declarando que o Senhor já desatou isso em nome de Jesus. E assim também é em todas as áreas, viver por fé. E muita gente não consegue viver por fé, porque não consegue fazer do Senhor a sua luz e a sua salvação. E o salmista continua dizendo: o Senhor é a força da minha vida. De quem eu vou me recear? Por causa do que eu vou me apavorar? Se Ele é o Senhor da minha vida. Diga, Ele é o Senhor da minha vida. Aí, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, olha o que Deus deu para mim e para você. Nós conhecemos o texto, diz: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Diga isso comigo: Deus não me deu um espírito de medo, nem de covardia. Diga com força: Deus me deu poder, amor e equilíbrio. E que Ele te deu? Poder, amor e equilíbrio. Então o medo não pode levar a mim e você para dentro de um cativeiro. E aí, o 1 João capítulo 4, verso 18, diz assim: no amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Quem é o perfeito amor? Uma pessoa? Quem é o perfeito amor? O cônjuge? Quem é o perfeito amor? O pai, a mãe ou um filho? Não, o perfeito amor é Cristo, é o Senhor da minha vida e da sua vida. Prova disso que Deus amou a mim e a você de tal maneira que deu o seu Filho para que se tornasse maldição, para que eu e você hoje pudéssemos acessar o extraordinário. Então, quando o amor, quando Cristo está em mim, quando verdadeiramente Ele preencheu as mazelas da minha história, Ele preencheu as lacunas do meu passado, então eu não fico mais preso no medo, porque Ele expulsa todo medo, porque o medo supõe castigo, e quem está debaixo de medo fica aprisionado. E o texto continua: aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então diga: Jesus é o amor da minha vida, e nessa noite me ajudará a abater os meus medos. Então eu quero compartilhar com você 4 categorias do medo que afetam principalmente a vida dos adultos. Repete comigo: 4 categorias. Olha para esse irmão que está com uma cara boa hoje. Eu estou até animado com a carinha dele. Fala para ele assim: você vai aprender muito hoje aqui. Fala: talvez uma dessas categorias você está dentro. Fala: mas você vai sair dela hoje, em nome de Jesus. Se tiver alguém preso no medo aqui hoje, eu estou declarando: você vai sair daqui livre, liberto. E o que você não avançou até hoje na sua vida, você vai avançar a partir de hoje, em nome de Jesus. Amém, irmão? A primeira categoria: medo da perda. Repete comigo: medo da perda. Compartilha para o irmão aprender. Fala para ele: medo da perda. Isso aqui afeta quase que a totalidade da população. Nós não sabemos muitas vezes lidar com a perda de uma pessoa, de um cônjuge, de um namorado, de um amigo, de um filho, de um emprego, e muitas vezes do dinheiro que gera influência. E muitas vezes a gente fica tão aprisionado nas coisas, e quando a gente é tocado por essa perda, a gente se aprisiona. Quando a gente fala de cônjuge, namorado, a gente fala de relacionamentos afetivos, a normalidade é que quando alguém se frustra nessa área, a tendência é que ela crie uma muralha, um mecanismo de defesa. Então aí ela não quer mais ser machucada. Ela olha todo mundo que se aproxima dela como um predador, então todo mundo vai tentar afetar ela. O coração dela fica endurecido. Não se torna mais um coração sensível, mas um coração de gelo, um coração que não tem mais afinidade com as coisas. Por quê? Porque ela perdeu, ela depositou a confiança, ou ela depositou o carinho, depositou a atenção em algumas coisas, e quando ela perdeu aquilo, ela se atrofiou, ela se lançou dentro de um calabouço. Então ela se distancia, ela sai do vínculo da sociedade, então ela não tem mais perspectiva. Tem gente que na verdade teve problemas financeiros, então por causa do problema financeiro ela não tem mais vontade de investir mais. Não, ou ela quebrou, a empresa dela não deu certo, ou o negócio dela não deu certo, ou ela dedicou tempo numa empresa e foi mandada embora, então ela não acredita mais em ninguém. Medo de acreditar outra vez. Por quê? Medo de perder de novo. Medo na verdade de ser frustrado outra vez. Medo na verdade de ser machucado outra vez, e com isso não avança. Às vezes com amizades, né? Se relaciona com pessoas, faz de tudo para aquela pessoa, chama ela de amigo, e aí quando você vê ela, dá uma punhalada nas costas. Então não, agora eu vou viver isolado. Medo de perda.
Talvez Deus esteja falando com pessoas aqui. Talvez você ainda não sepultou um familiar seu. E você não ter sepultado esse familiar seu, você está cheio de medo. Talvez você foi lá no cemitério acompanhar o cortejo fúnebre. Mas sepultar, você não sepultou, você não soltou aquela pessoa. A vida da gente, ela é passageira. O sonho de Deus não era fazer a morte, não era que nós passássemos por isso. Nosso corpo não iria se decompor, o pecado que fez isso. Por isso a gente não sabe lidar com a morte. Mas a vida é cíclica, a gente vai passar. Há dois caminhos de acessar o trono da glória do Pai: ou é pela morte ou pelo arrebatamento. Então, para quem vai para a casa do Pai, isso é prêmio. Mas muitas vezes a gente fica aprisionado, não tenta mais, não quer avançar mais, não quer desfrutar mais de coisas novas. Por quê? Por causa das perdas que outrora você sofreu. Porque perdas que outrora você padeceu. Eu oro nessa noite que se há alguém aqui preso nesse sentimento, eu tenho medo de perder, eu quero em nome de Jesus, que você se esconda no Senhor, e que você faça do Senhor o seu braço forte, que você faça do Senhor a sua sustentação, porque nele você estará seguro. Por mais que as pessoas podem lhe causar dano, Ele sempre restaurará a nossa vida, e curará a nossa ferida, amém, irmão? Então, em nome de Jesus, se você estava deixando de avançar, deixando de acessar, talvez você não quer ser promovido onde você está trabalhando, porque no outro emprego você aceitou o desafio, mas você foi mandado embora. Não, eles me deram a promoção e me mandaram embora. Então, por causa disso, você não quer mais acessar. Não quero viver coisas maiores. Deus tem coisas maiores para você. Deus tem coisas extraordinárias para você. Na área afetiva é a área mais afetada de todo mundo hoje. Pessoas que tiveram problemas emocionais, problemas com namoro, com matrimônio, elas se fecham. Eu até brincava com uma hoje aí, falando sobre isso, que as pessoas falam assim, nunca mais. Essa palavra nunca mais era muito forte, irmão. Nunca, só Deus pode dizer. Nenhum de nós podemos dizer nunca mais. Só Deus diz. Então não deixe de desfrutar de oportunidades por causa do medo da perda. Se você perder alguma coisa, Deus te suprirá em outras, em nome de Jesus. Diga para o teu irmão, seja livre da perda hoje, irmão. Em nome de Jesus. Fala, se você foi roubado, diga. Ou se você foi machucado, diga para ela. Você vai ser curado hoje, em nome de Jesus. Feche seus olhos um pouquinho. Espírito Santo, eu te peço nessa hora, que o Senhor visite e invada corações, que o Senhor vá nos sentimentos de homens e de mulheres, e que no nome de Jesus, se há, Senhor, uma lacuna que ainda não foi fechada, uma cicatriz que não foi curada, Senhor, por causa do medo, por perdas que ela sofreu, por lugares, Pai, que afetaram a vida dela, a existência dela, eu quero te pedir agora que a tua mão poderosa toque, restaure, e o Senhor levante, Pai, algo novo sobre essas pessoas em nome de Jesus. E eu quero profetizar, Senhor, que esse dia marcará um novo começo, esse dia marcará uma nova história, e ela viverá, Senhor, a partir de hoje, o que não viveu nos últimos anos, em nome de Jesus. Eu oro abençoando essa mulher, eu oro abençoando esse homem, em nome de Jesus. Se você crer, você pode dizer amém. Há alguém que pode aplaudir o Espírito Santo? Aleluia. Diga comigo, segunda categoria é a categoria do medo do fracasso. Fala comigo, fracasso. Todo mundo tem, não conseguirá suprir as expectativas depositadas em você, ou de não ter o necessário para que os seus objetivos se realizem. Tem gente que vive assim, ela não dá um passo, porque ela acha que ela não vai ser capaz de suprir. Não, eu não vou tentar um emprego melhor, porque Deus me livre se eu perder esse aqui, como é que eu vou suprir, como é que eu vou viver lá? Não, eu não vou me relacionar com essa pessoa, porque já pensou se eu não conseguir suprir, se eu não conseguir corresponder? Então ela fica com esse medo de dar um passo, e ela fica sempre limitada, ela sempre fica cheia de questionamento, ela sempre fica cheia de limitações, então ela não dá passos. Eu sempre falo para todo mundo, até conversava com um querido esses dias, e eu disse que
Nós, quando viemos conhecer esse local aqui para alocar, a gente estava cheio de expectativa, sabe aquela coisa tão gostosa, o coração jubiloso, né? E no dia que nós viemos aqui para pegar a chave, dia 31 de dezembro de 2021, eu, a Márcia, o Vitor, a Débora e o proprietário do salão, e aí ele entregou a chave para a gente, entregou uma bolsinha cheia de chave. Ele falou assim: irmão Paulo, a partir de agora é com você. Eu disse amém, que bênção, podemos orar por você. Oramos por ele, oramos pela família dele, oramos pelos negócios dele. Aí ele se despediu da gente, foi embora. Quando ele foi embora, a gente ficou andando. Aí estou falando de mim agora, não sei a Márcia, não sei o Vitor, não sei a Débora, mas naquela hora eu fui tomado por um espírito de medo, que eu disse assim: meu Deus, dentro de mim, meu Deus, o que eu fui fazer? Senhor, a Pereira de Toledo estava tudo arrumadinho. Senhor Jesus, a Pereira de Toledo tudo pago. Senhor, não tinha um carnê lá. Senhor, não tinha um boleto, não tinha uma dívida. Oh Jesus, as crianças tudo arrumadinhas lá no prédio da Manaus Urgel. Oh Jesus, o que eu fui fazer? Irmãos, eu fui tomado por um medo, por uma insegurança. Sabe qual era esse medo? Esse, de fracassar. Não, porque eu havia dito para os irmãos, eu havia dito: não, nós vamos chegar lá, nós vamos alargar a tenda, porque essa é a palavra que o Senhor nos deu. E outra, eu estava sentindo isso, e o Senhor já nos tinha dado recurso, e nós já tínhamos comprado 600 cadeiras. Essas cadeiras que você está sentado, elas já estavam compradas nessa época. É assim que o medo faz. Ele tenta neutralizar você, quando você está a um passo de alcançar o desejado de Deus na sua vida. Em nome de Jesus, se esse medo de fracassar estava assolando você, eu quero declarar que isso hoje não encontrará mais pouso em você, e você dará passos extraordinários. Vai, investe, cresce, expande o seu negócio, seja ousado, vai fazer o que ninguém está fazendo, creia no que ninguém está acreditando, se relacione com quem Deus está apontando, dê avanços extraordinários na sua vida e viva o melhor que Deus tem para a sua vida, e bota o fracasso debaixo dos seus pés, porque o Senhor te deu um espírito de poder, de amor e de equilíbrio, em nome de Jesus. Faz uma cara de águia e diga para o irmão: vai avançar, irmão. É o seu tempo, diga para ele, é o seu ano. Ei, as suas maiores lutas, as suas maiores batalhas vão ser no meio da sua família. Quem não vai acreditar em você é a sua família. Quem não vai acreditar em você são as pessoas que estão perto de você. Mas você precisa acreditar em você. Você precisa acreditar na palavra que você tem. Você precisa acreditar na palavra que Deus te deu. Se você tem uma palavra, você tem tudo. E se você tem a palavra, querido, quando Ele aponta, Ele paga a conta. Eu vou dizer uma coisa para você: nós mostramos para você 199 mil, que era o recurso para fazer toda a transformação que a gente quer aqui. Não entrou metade do que a gente precisava. E aí eu fui tomado também por uma insegurança. Falei: Senhor, meu Deus do céu, o projeto é tão lindo, parece que o povo não vai. Irmão, tudo que a igreja tinha, tudo o que a igreja tinha de recurso, já foi colocado lá. Nós não temos um centavo mais de reserva, mas eu vou dormir toda noite com a cabeça no travesseiro, porque eu sei que quando Ele aponta, é Ele mesmo quem paga a conta. Agora, se eu ficar sentado no meu sofá, coçando a minha cabeça, dando margem para a insegurança, dando margem para os questionamentos, dando margem para aquilo que vem me assolar, eu não vivo o propósito do Pai. Eu quero hoje desconstruir toda mentira do diabo ao seu redor. Quero desconstruir toda mentira do diabo na sua mente, invadindo o seu coração, e você avançará em nome de Jesus. Passa amanhã na frente daquele lugar e determina: aqui será a minha empresa, ou vai ser o meu novo negócio, ou vai ser a expansão do meu negócio, em nome de Jesus. Amanhã, chega onde você trabalha, já ora naquela sessão que você deseja ir e diga: Senhor, é nessa sessão que eu vou vir, em nome de Jesus. Declare e avance para o que Deus tem para você, em nome de Jesus. Terceira categoria: medo da rejeição. Olha para o teu irmão e diga isso: medo da rejeição. Muitos que sofrem esse medo tornam-se pessoas altamente dependentes, pois são levadas pela mentalidade de agradar a todos para não ser rejeitada. Então aí você quer que o crivo das pessoas aprovem o que você pensa, ou quando não, você se anula
para agradar o que as pessoas querem. A Bíblia traz o exemplo de um homem que escolheu agradar a população, um homem que quis agradar o povo e desagradou o Senhor. Todos nós conhecemos ele, Saul. O Senhor disse para ele: Saul, vai e destrói todos. E o povo chegou diante dele e disse assim: não, poupa o gado, poupa essas ovelhas, poupa o rei. Vamos entregar o rei diante do profeta depois e vamos fazer um holocausto, Senhor. O Senhor disse: vai e destrói. O Senhor não disse para poupar nada. Mas a preocupação dele de ser reprovado encheu ele de medo. Não, se eu disser para eles, eles vão me abandonar. Querido, ande sozinho, mas não ande com quem te atrofia. Isso é sério. Diga para o teu irmão: ande sozinho, mas não ande com quem te paralisa. Se você tiver que ficar se moldando a ela, porque se eu falar que não gostei, nossa, a casa vai cair. Deixa a casa cair. Vai ficar com medo agora de ser rejeitado, de ser reprovado? E a sua opinião não vale? No relacionamento que você está, se a sua opinião não vale, esse relacionamento não pertence ao Senhor. Porque relacionamentos são duas pessoas que conversam, que dialogam, que sonham, que avançam, que se respeitam. Agora, onde só um tem o papel, só um manda, só um determina as coisas, isso não é relacionamento, isso é clausura. Pastor, o que você está falando? Não é de Deus, é laço. E nas amizades também é assim. Então você não pode ficar preso dentro desse medo da rejeição. Não. E aí as pessoas que têm esse medo, elas ficam dependentes de tudo. Ela tem que cair no crivo da aceitação, ela tem que cair no crivo do gosto. Porque se eu magoou, querido. Deixa o Espírito Santo depois convencer essa pessoa. Repete comigo: eu vou viver hoje livre do medo da rejeição. Diga: o Senhor já me amou, não me importa os outros. Eu, como pastor, sofri demais com isso no passado. Eu nunca sonhei estar aqui. Eu nunca estudei para isso aqui. Eu estudei para a área do comércio, que eu gosto, que é a minha veia. Sou de Zebulon. Minha veia corre na tribo de Zebulon, sou da tribo do comerciante. Eu gosto de comércio. E o Senhor falou assim: não, Paulo, agora acabou. E aí, no começo do meu ministério, era muito difícil firmar. Eu sou filho da terra, tudo que a gente faz aqui tem que fazer mais para provar para os outros que a gente é de Deus. E aí as pessoas chegavam no final do culto e falavam assim: pastor, assiste esse DVD aqui para você ver que esse cara prega. Aí eu fazia aquela cara de gentil: que legal, eu vou assistir. Mas por dentro era assim: mas estou aqui suado, esgoelei aqui, preguei tudo que eu podia pregar e a gente não prega, não é? Sofri demais. E aí eu tinha medo de falar algumas coisas. Eu tinha medo de liberar algumas palavras. Até que um dia o Senhor falou duramente comigo. O Senhor disse para mim: Paulo, a obra quem faz sou eu. Você só fala, quem convence sou eu. O convencimento não é com você, Paulo. Você só é a boca para falar. O convencimento sou eu no particular e no íntimo de cada um. Entrega o que tem que entregar. Deixa que o convencimento é comigo. Então a partir dali eu passei a não viver mais preso dentro desse medo. Mas e se eu falar ela não vir mais? Vai vir outro que quer ouvir. Fala isso para o teu irmão. Se você não quiser ouvir, fala para ele. Deus sempre vai ter alguém querendo ouvir. Então não fica preso ao medo da rejeição. Em nome de Jesus. Quarto e último: medo do desconhecido. O que é, pastor? Medo do desconhecido. Agora o Covid está de volta. E a dengue também. Então agora, se você começar a ficar assim, ai meu Deus do céu, vou morrer. Comecei a ficar com uma dor nas costas, eu fiquei com uma dorzinha no corpo, a dengue, estou dengoso. Estou dengoso, irmão, e aí a gente está com medo. O que é o medo do desconhecido? E se uma enfermidade me alcançar? E se eu perder o emprego? E se falecer alguém que eu gosto, que eu amo? E se a empresa que eu trabalho fechar? Então a gente começa a criar fantasias. É uma condição. Então a gente se enche do quê? De pré-ocupação. A gente se ocupa daquilo que não é preciso. A gente gasta tempo daquilo que é imaginário, não daquilo que é real. E tem muita gente que não dá passos por causa disso. Tem muita gente hoje presa no medo do desconhecido por causa das notícias que você ouve.
O Brasil está endividado, irmão. A notícia está dizendo isso, que o Brasil está endividado. E a dívida do Brasil, agora, nesses últimos dias, chegou a 1 trilhão. Você sabe o que é 1 trilhão? Mas você vive pela movimentação dos homens? Quem te sustenta são os homens? Não, nós vivemos com o recurso da terra, porque Deus provê isso na nossa casa. Eu não estou aqui por causa dos homens, eu estou aqui por causa do Senhor. Você que tem empresa, você está suprido porque o Senhor supre você. Na empresa que você trabalha, aquela empresa é uma bênção porque você está lá. Sai de lá para você ver. Então é necessário que a gente tenha essa compreensão. A sua saúde é o Senhor que te guarda. Quantas pessoas ao seu redor já não foram ceifadas e Deus preservou você? No meio de tanta gente que você vive, tem tanta gente melhor do que nós, mas Deus escolheu a gente, e aleluia por isso. Mas tem gente que fica preso por causa do medo daquilo que não existe. Algum familiar, vou viajar. Onde você vai? Eu vou para a Bósnia. Nossa, tanto lugar bom para ir, né? Vou para Cancún. Ai, você vai do quê? Vou de avião. Ai, mas e se o avião cair? Ai, meu Deus do céu, isso o avião cair, mas vai cair, não, mas... Aí a pessoa fica pensando que o avião vai cair, e ela fica sofrendo, ah, mas você vai em Cancún, mas isso, olha o negócio, mas lá em Cancún, o que tem lá em Cancún? Golfinho, tem golfinho em Cancún? Tem, se o golfinho é muito manso, se o tubarão aparecer lá e vai te pegar, irmão, eu vou tirar férias, para onde você vai? Vou para a praia. Mas e se no carro, na serra, o carro capotar? Tem gente que é assim, irmão. Você conhece gente que é assim? Você liga, viu? Você manda mensagem, você avisa. E se não avisa, meu Deus, morreu. Morreu. Eu tinha certeza. Deus estava falando para mim que morreu. Medo. Olha para o teu irmão e diga assim para ele, impressionante, fala para ele. Você acabou de rir de você mesmo. Porque a gente tem medo do desconhecido. Não existe, a gente já fica maquinando coisas. Mas eu falei, no mínimo, deve ter saído um bicho daquele mato, comeu ela. A gente tem um poder de imaginação fértil demais, irmão. Acho que é a Netflix da vida que faz isso, né? Sangue de Jesus tem poder. O medo gera, próxima tela. O medo gera dúvida e pode desencadear a fobia, que pode provocar uma série de alterações físicas, nervosas e psicológicas. Tem um monte de gente que às vezes procura a igreja e fala assim, precisa orar por ele, esse ser aqui não, sei lá, tem um negócio esquisito. Põe a mão na cabeça aqui, pastor, manda esse demônio embora. Não é demônio, irmão. Não é demônio. Eu já orei para um monte de gente, já falei para todos os bichos vir, mas não veio nenhum. Falei, vem, chega, encosta, desce, monta uma tenda aqui, mas não tem jeito. Porque não é demônio, irmão, é problema físico, é sistema nervoso e é sistema psicológico, que é derivado do quê? Do medo. Por isso que nós estamos trabalhando essas ministrações às quintas-feiras. Não adianta você querer ser bênção na vida dos outros sem antes você ser bênção na sua própria vida. Não adianta você querer falar do amor de Jesus para Deus e todo mundo se você ainda não conseguiu colocar os seus pés na rocha que é Cristo. Não adianta você querer falar para as pessoas que elas têm que curar as emoções se a sua não está curada ainda. Então trata as suas. Aceita que tem uma área que precisa ser corrigida. Diz para o Senhor, essa área precisa ser tratada hoje, Senhor. E tem muita gente presa fisicamente, emocionalmente, justamente por causa de medo. E o que mais que diz aí? O medo de se ter medo pode gerar tremores pelo corpo, suor excessivo, taquicardia, angústia. Em algumas situações pode levar a pessoa a desmaiar e a desencadear crises de pânico. O medo faz isso. O medo é um aprisionador. Eu contei para você, eu sempre fui meio fora de padrão. Eu sempre fui gordinho assim. Gordinho para não ofender. Mas minha mãe sabe, a mãe está aqui. Minha mãe, ela chegava a levar calças jeans para mim, que naquela época da minha infância era o S-top. Pensa, parecia uma lona de cobrir caminhão, de tão grossa que era.
E aí minha mãe levava, e era muito larga e muito comprida. Então eu colocava e ficava metade da calça, eu ficava andando em cima da calça, porque eu era gordo e curtinho. Meu pezinho era 39, minha mãe tinha que comprar tênis 42, parecia o Bozo. Porque era tudo grande. Então na escola eu tinha medo de me expor. Na escola eu tinha medo de fazer apresentações, de falar em público. Justamente para quê? Para que, na verdade, eu não fosse julgado pelas pessoas. E quando a professora falava, vai ter uma apresentação hoje do trabalho, minha mão suava, e, meu Deus do céu, eu ficava trêmulo, é um negócio terrível, sofre demais. E aí o que eu fazia? Em vez de me acalmar, descontava em quê? Em comida. Porque o medo vai gerando desequilíbrio em nós. Então a gente vai armando fugas, a gente vai encontrando fugas. E aí até uma querida falou assim para mim: nossa, o pastor Luciano Subirá falou que não pode comer açúcar. Nós já pregamos isso aqui. Açúcar é mais viciado do que cocaína. A açúcar vicia mais que a cocaína. Se você sair daqui hoje dizendo amanhã eu paro de comer açúcar, você vai ficar louco no final do dia. Você vai fazer um risco no chão e passar embaixo. Por quê? Porque ela anestesia a gente, ela paralisa a gente. E aí a gente, quando está sofrendo alguns ataques emocionais, onde a gente vai? Comida, comida, comida. Eu pegava um pote de goma, colocava na barriga e ficava comendo goma. Sorvete, aqueles potes de sorvete, eu tomava um pote sozinho. Por causa do quê? Do medo de ser exposto. Então eu tinha que descontar alguma coisa. Em nome de Jesus. Se você está preso no medo, arrumando gatilhos para você se desabilitar um pouquinho, em nome de Jesus, o Senhor trará refrigério sobre você hoje, em nome de Jesus. Amém? E eu vou terminar, diga aleluia. Características do medo. O que o medo causa? Isso, ó. O medo nos faz parar de pensar, ele paralisa. Aí ele gera em você um sentimento de incapacidade. E Deus te deu pelo menos 500 habilidades. Diga para o teu irmão: Deus te deu pelo menos 500 habilidades. Isso. O medo aprisiona. O medo trava as nossas pernas. O medo não deixa você sonhar. O medo gera covardia. O medo nos leva a reagirmos mal. A gente se precipita na fala, se precipita na resposta, se precipita no julgamento de nós mesmos. O medo faz você fechar portas da sua própria vida. Diga para o teu irmão: o medo faz você fechar as portas da sua própria vida. Em nome de Jesus, se havia pessoas aqui hoje presas por causa dessas portas que você mesmo fechou, o Senhor vai escancará-las todas diante de você. Em nome de Jesus. O medo nos faz fugir de novos desafios. Para quê? Já não deu certo lá? Para quê? Irmãos, eu vou falar de mim, certo? Para não falar de ninguém. A minha função é uma das piores. Porque todo mundo procura gente para conversar. Todo mundo procura gente para pedir opinião. Todo mundo procura gente para pedir uma oração. Tipo assim: pastor, você pode orar para mim? Posso? O que está acontecendo? Queria ficar rico. Opa, Senhor, ora por esse irmão, Pai, que ele fique rico, que ela fique rica. Lembre-te de mim quando chegares nesse paraíso. Mas aí o dia que o pastor é abençoado, o pastor meteu a mão na sacolinha. Olha o nosso dinheiro onde está. O pastor está torrando o nosso dinheiro. Então a gente é questionado. Tem tanta gente que passa pela gente, bate nas coisas: pastor, pão, tu és uma bênção. Estamos juntos até o céu. Cadê? Já abanou fogo faz tempo. Não está mais. Se eu fosse ficar preso no sentimento das pessoas, eu estava paralisado. Se eu fosse fechar as portas das apunhaladas que eu já recebi, eu não recebia mais ninguém. Eu não posso ter medo de gente, irmão. Porque gente são pessoas que, na verdade, estão sujeitas a pensar diferentes umas das outras. E por causa disso eu vou deixar de viver novos desafios? Eu não. Eu vou deixar de acessar o extraordinário? Eu não. Irmãos, eu falei com um querido essa semana que nós não temos um produto. Vamos vender caixa de som. Então essa semana temos que vender 20 caixas de som. Não, a igreja não tem nada para vender. A igreja depende de generosidade.
Eu já falei isso aqui em todas as minhas pregações. Você já pensou, se cada vez que você vir aqui entregar suas ofertas, eu fico assim, será que entrou, Deus? Que amanhã tem que pagar a conta. Ai, Jesus amado, e agora, Senhor? Você já pensou se eu ficar pensando nisso? Eu não vivo. Ou eu creio que Ele é o provedor de todas as coisas, ou então pede para sair, amém? Então, não tenha medo de novos desafios. Inclusive, eu profetizo, vem novos desafios aí. Profetiza nesse teu irmão. Vem um novo desafio aí na sua vida, irmão, em nome de Jesus. Inclusive, pastor, estamos chegando num período complicadíssimo, né? Esse período das eleições, tudo sem vergonha. Então, vai você se dedicar a isso e faz o que eles não façam. Um dia Deus me falou isso para mim. Eu questionava muito a atitude de alguns pastores. Senhor, essa pastora, Paulo, em vez de você ficar olhando o que eles estão fazendo, faz você diferente. Está reclamando dos médicos que demora para atender, que marca 10 horas, tem de ser 11h30. Vai ser médico, estuda. Está reclamando de político? Vai viver pela política. Vai fazer o que ninguém faz. Novos desafios. Vai alcançar o extraordinário que você vai viver em nome de Jesus. Diga para o teu irmão, Deus tem o extraordinário em você. O medo nos tira a esperança. Tem gente aqui que não tem mais esperança não. E eu sei o que eu estou falando. Tem gente que está olhando para mim aqui, que você já não tem mais esperança para muitas áreas da sua vida. Por causa daquilo que você padeceu. A esperança do Senhor vai voltar em todas as áreas da sua vida. E aí, talvez a pergunta que você está fazendo é essa daqui, ó. Como que eu vou vencer o medo, pastor? Olha para o teu irmão e pergunta para ele, está acabando? Fala, está acabando. Fala, como que vence o medo? Bíblia, olha lá. Vamos ler. 1 Pedro capítulo 5. Humilhai-vos, pois debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Então, pastor, como é que eu vou vencer o medo? Se humilhando debaixo da potente mão do Pai, confiando a Ele todas as suas emoções, que é essa aqui, ó. Confie as suas emoções em Deus. Somente em Deus podemos viver a paz, em paz e tranquilos. E aí o salmista canta: deleite-te no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Hoje eu quero orar por você, para que você seja encorajado a sair daqui, avançando em todo o propósito que o Pai tem, e o medo seja vencido hoje. Fique em pé, por favor. Quem está cheio de medo, fala amém. Meu Deus. Meu Deus. Joguei uma isca aí. Diga, eu estou livre do medo. Hoje você vai dizer para o medo. E você deve saber o que você padece. Você sabe o que é o seu chuveiro. Você sabe o que é o seu travesseiro. Você sabe o que é os seus momentos de solidão. Você sabe os questionamentos que você faz. Então, deposita hoje tudo diante dele. Entrega tudo para ele. Se você aprender a entregar para ele. Mas quando a gente diz entregar, é entregar e deixar para ele. Entrega tudo para ele. E ele hoje vai anular toda a sentença do inimigo em nome de Jesus. Põe a mão no peito um instante, por favor. Feche os olhos. Senhor, como nós temos dificuldades de falar de nós mesmos. Mas hoje, Senhor, nós queremos quebrar essa barreira. E nós queremos, Pai, assumir que muitas vezes vacilamos, permitindo que o medo, Pai, atormente, que o medo assole, que o medo neutralize, que o medo gere inibições, que atrofie-nos, ó Pai, em diversas áreas da nossa vida. Hoje, Senhor, nós queremos declarar que somos livres no Senhor. O Senhor nos equipou com o espírito de ousadia. O Senhor arrancou, Pai, toda a veste de luto do pecado que estava sobre nós e nos colocou um ornamento novo, nos trouxe vestes de louvor. Sobre nós, ó Pai, está a unção do Teu Espírito Santo. Eu quero, Pai, no nome de Jesus, encorajar esse homem e essa mulher
a avançar a partir de hoje em áreas que estavam paralisadas, a sonhos que estavam engavetados, a propósitos que haviam o Senhor deixado de lado. Homens e mulheres, ó Pai, que estavam se limitando, homens e mulheres que estavam se enclausurando, Senhor, perderam a esperança, perderam a expectativa, acharam e muitas vezes disseram, Senhor, que não tinha mais jeito. Mas hoje, Senhor, eu quero declarar que a esperança vai nascer no coração e no espírito de cada uma dessas pessoas, e essas áreas da vida dela vai ser restaurada pelo Senhor em nome de Jesus. Nós declaramos, ó Pai, a falência do medo. Nós declaramos hoje, Senhor, que toda articulação do inimigo nesta área é desfeita e destruída em nome de Jesus, e todas as mentiras que foram contadas, elas são anuladas hoje aqui, em nome de Jesus. Que as tuas verdades, que a tua palavra reine, que a tua palavra more na vida deste homem, na vida desta mulher. Eu profetizo que haja cura, que haja renovo e restauração, que haja ousadia e avanço, e que essas famílias, ó Pai, sentem à mesa novamente e possam traçar os seus sonhos, em nome de Jesus. Eu profetizo que homens e mulheres serão promovidos, homens e mulheres serão projetados em lugares de destaque, de honra. Aqueles, ó Pai, que foram humilhados e esquecidos, e por causa disso, Pai, deixaram de avançar, eles serão colocados pelo Senhor no local devido. Temer por quê, Senhor? Se só o Senhor e no Senhor estamos seguros, só no Senhor nós temos segurança e força, e é por isso que nós cantamos, é por isso que nós profetizamos.